Bom dia, pessoal. Estou produzindo aí 3 aulas sobre os conceitos aí do treinamento, que vai servir muito para os nossos atletas da Sharks entender o processo de treinamento, assim também como aqueles atletas nossos que são estudantes de educação física e futuramente podem ser treinadores. E por isso mesmo, pessoal, é muito interessante a gente trazer os conceitos da nossa equipe, que é uma equipe que treina 3 sessões semanais de 1 hora de duração e conseguimos aí atletas com resultado em índice de campeonato mineiro, ou seja, uma abordagem muito interessante de treinamento para a gente trabalhar com equipes iniciantes que não tem, né, o incentivo, o patrocínio para conseguir 5, 6 sessões de treinamento e fazer um trabalho mais robusto com natação. Então pode ser uma abordagem inicial muito interessante para outros treinadores aí pegarem essa metodologia e aplicarem aí na sua cidade, no seu município, né, e começar com uma natação competitiva, né, os meninos podendo competir, que já é um passo muito grande para alguns locais aí, né, conseguir levar a natação para frente. Então, muito do que eu vou trazer aqui são informações básicas de fisiologia, mas fundamentais para a gente entender como que se dá o processo de planejamento de treino, né? E o que um nadador ele precisa desenvolver do ponto de vista de vias de captação de energia, via metabólica, também capacidades físicas importantes aí na natação, em cada prova da natação. Então é uma aula sem pressa mesmo, é uma aula mais voltada para professores, treinadores, do que propriamente uma aula que a gente faz mais rápida, que a digestão é melhor, tá? Mas é uma aula que eu quero trabalhar de forma básica, mas bem trabalhado o entendimento dessa periodização, desse planejamento de treino com vocês, tá bom? Então vamos começar iniciando essa introdução, pessoal. Eu diria que do ponto de vista do treinamento, a gente precisa de trabalhar de forma para a gente trazer uma evolução completa do nosso nadador, alguns aspectos da natação. Então, o primeiro é as vias metabólicas. A gente tem a via de ATP-CP, via glicolítica lática, a via aeróbia, vou discorrer sobre elas. Também capacidades físicas, né? Principalmente capacidade de produção de força, potência, resistência. O nadador ele precisa de trabalhar também questões técnicas, questões de estratégia de prova, de flexibilidade e mobilidade naqueles músculos, né? Que precisam de uma amplitude de movimento interessante para produzir máxima potência, máxima força na água. Então, eu diria que, de modo geral, é muito importante a gente levar em consideração todo o trabalho dessas vias e dessas capacidades físicas, né, para a gente ter uma boa produção. E, obviamente, quando a gente trata de equipes pequenas, algumas serão desprezadas, outras vão ser ditas como prioritárias. E lá na frente eu vou falar sobre isso, né, que é a abordagem da equipe Sharks, baseada aí na metodologia do Messias Felipe, da comunidade Cielo. Ela segue uma abordagem bem enxuta do que a gente precisa de trabalhar de máxima prioridade. E com o projeto de natação crescendo, você conseguindo aí captar mais recursos para trabalhar mais vezes semanais com seus atletas, você vai contemplando toda a questão necessária geral que um nadador ele precisa se desenvolver, né? Então, basicamente falando um pouco de fisiologia, pessoal, e aí eu vou ler aqui, vou fazer um apêndice aqui sobre uma leitura, e esse material que eu estou lendo eu vou enviar para você também em PDF, para você acompanhar e ter um entendimento geral dessa base fundamental na natação. Então vamos falar de via metabólica. O nadador ele precisa de ter essas 3 vias metabólicas bem desenvolvidas. Quais são elas? Primeiro, vou falar das vias aeróbias. Olha só, uma via aeróbia é crucial para nadadores, especialmente para aqueles que competem em distâncias mais longas. Esta via usa o oxigênio para converter carboidratos, gorduras e, em menor grau, proteínas em ATP, né? Energia, que é a principal fonte de energias para atividades prolongadas e de intensidade moderada. O treinamento aeróbico melhora a capacidade cardiovascular, aumenta a eficiência do uso de oxigênio pelos músculos e retarda a fadiga. Então, é fundamental, né, no nosso processo de treinamento a gente trabalhar as vias aeróbias. E tem vários benefícios, os benefícios eu não vou me alongar aqui, mas no PDF que eu vou te enviar estarão lá os benefícios do treinamento das vias aeróbias. Também precisamos trabalhar vias anaeróbias, né? A via anaeróbia alática, que a gente chama de sistema ATP-CP, e a via anaeróbia lática, que tem produção de lactato e
Quando a gente fala nessa via de ATP-CP, a gente está falando de uma via que nós utilizamos para realização de esforços de alta intensidade. Então, esforços de alta intensidade e curta duração, como sprints na natação, tiros de 25 metros, por exemplo, a energia derivada da degradação do ATP em fosfocreatina, o CP, né, armazenados nos músculos. Não envolve o uso de oxigênio, como a via aeróbica que eu citei anteriormente, e permite a produção rápida de energia, mas se esgota rapidamente em cerca de 10 segundos. Então, a via ATP-CP é uma via que a gente trabalha muito força, potência também, que é capacidades físicas, né? Em cerca de 10 segundos de duração. E nas vias anaeróbicas, essa é considerada lática, né? Que não tem a produção de lactato, a gente também temos a via glicolítica anaeróbia, né? Que a gente chama de lática. Já essa, pessoal, ela é acionada quando nós temos esforços de alta intensidade que duram entre 30 segundos a 2 minutos de duração. A glicose anaeróbia torna-se predominante nessa via. Então as vias elas concorrem, né? Em cada momento de uma prova, por exemplo, de natação, você tem uma via predominante. E nesta via, o glicogênio muscular ele é quebrado em ácido lático para produzir ATP sem a necessidade de oxigênio. Esse sistema é importante para eventos de natação de curta e média distância. Então, se a gente tem uma prova de 50 livre, a gente usa muito a via anaeróbia alática como prioridade e também a anaeróbia lática, talvez ali na segunda metade da prova. Quando a gente vai para um 100 livre, pessoal, uma prova que vai ter duração, né, a gente tem um recorde mundial na longa de 46 segundos, e um atleta nosso aí, de até infantil, pode chegar a fazer 1,20, 1,30. A gente tem a via anaeróbia lática como principal via de captação de energia para a gente nadar essas provas. Então, a gente tem essas três vias aí, sempre atuantes nas nossas provas de natação. Eu vou discorrer aqui mais detalhadamente sobre uma média geral do que a gente usa de cada via em cada prova, que vai ser muito interessante até para a gente, quando for preparar a nossa metodologia de treino, nós temos aí uma média geral do que nós utilizamos de via de captação de energia em cada prova, tá? Posteriormente eu vou discorrer sobre outras capacidades físicas, mas vamos começar com as vias metabólicas primeiro. Pessoal, numa prova de 50 livre, nós utilizamos cerca de 70 a 75% do ATP-CP. Ela é uma prova que o percentual de contribuição do ATP-CP, essa via anaeróbia alática, ela é enorme. Na prova de 50 livre, a gente usa aproximadamente 25 a 30% da via que a gente chama de glicolítica, né, anaeróbia lática. E menos de 1% da contribuição dessa prova é composta sobre o sistema aeróbio. Então, no nosso projeto, por exemplo, que inicialmente a gente pretendia fazer com que os alunos nadassem os 50 livre, o primeiro semestre do projeto foi muito voltado, né, para questões técnicas de estratégia de prova e para os alunos entregarem bem uma prova de 50 metros, né, nos 4 estilos. Então, a metodologia de treino foi formada muito baseando aí em treinos de curta duração e alta intensidade, que são treinos muito interessantes para a gente fazer 3 vezes na semana em 1 hora de duração. E os meninos chegaram muito bem treinados e entregaram muito bem a resposta numa prova de 50 livre, sem ter uma queda de resistência aí no final de prova, com uma capacidade boa de produção de força e potência, né? E quando a gente fala de início de projeto também, a gente trabalhar a fundamentação técnica, os fundamentos de saída, virada e chegada na prova são fundamentais para início de conversa, né? Então, numa prova de 50 livre, vocês percebem aí que a contribuição do sistema ATP-CP ele é enorme. Quando a gente passa por uma prova de 100 livre, olha como é que já começa a mudar as coisas. Pessoal, numa prova de 100 metros, 100 livre, 100 costas, 100 borboleta, né, 100 medley, a gente tem aproximadamente 20 a 30% de contribuição da via ATP-CP. A gente já passa por uma prova de 100 metros de 50 a 60% de contribuição da via anaeróbia lática. E numa prova de 100 metros, o sistema aeróbio já começa a ser importante de desenvolver nos nossos alunos cerca de 10 a 20%. A prova disso, pessoal, é que como nossa metodologia ela é formada muito para início, né, de conversa, para abertura de uma turma de esporte de alto rendimento, os alunos, quando a gente vai comparar, né, a gente faz uma análise de prova, cada final de prova, de
como foi a produção, né, de cada parte da prova desses alunos. Mais tarde eu vou discorrer também como nós fazemos essa análise de prova. E a gente tem, né, quando a gente fala do alto rendimento da natação profissional, você vai nadar um 100 livre, você passou com 25 e voltou com 27, você tem 52 ali no 100 livre, e é uma boa prova que você fez, que teve uma correção ali, olha, de 2 segundos entre a passagem e a volta. Como os nossos alunos não têm uma via aeróbia bem desenvolvida, né, acaba prejudicando já uma prova de 100 livre do como a gente pode entregar. Então você tem aí alunos que não têm uma boa capacidade aeróbia, que tem uma diferença de 7 segundos entre passagem. No meu caso, que também treino, né, e sou técnico da equipe, ainda não entrego um bom desempenho como eu entrego nos 100 metros, nos 50 metros. 50 metros, por exemplo, no último Campeonato Mineiro eu mandei 23,90 e no meu 100 livre eu mandei 54,40. E olha que interessante, quando a gente fala na minha volta, eu tenho 4 segundos de passagem. Né? O que, quando a gente chama de um nadador profissional que tem as 3 vias de captação de energia bem desenvolvida, ele vai ter 2 segundos e meio. Nadadores muito bem condicionados voltam até com 1,5 segundo nessa prova. Então, porém, mesmo assim, a gente pode dizer que um sistema de muito baixo volume e alta intensidade entrega muito bem resultado para uma prova de 50 e entrega bem o resultado para uma prova de 100. Mas a gente diria que não entrega maravilhosamente bem como o alto rendimento ele precisa, né, de entregar. E aí a gente tem, quando a gente pensa, né, e a gente já fez esse trabalho inicial, é o momento que agora de transição que eu estou fazendo para a minha equipe, os meninos já pegaram uma base muito bacana e eles já estão começando a nadar mais provas no campeonato e também começando a nadar provas de 200 metros. A gente já tem a participação da via aeróbia de maneira muito mais significativa. Então vamos dar uma olhada na prova de 200 metros. Prova de 200 metros, aproximadamente 10 a 15% a gente vai da via de ATP-CP, ou seja, a participação dessa via numa prova de 200 já é bem curta. Quando a gente entra na via anaeróbia lática, a gente tem 40 a 50% aproximadamente de participação dessa via. E aí o sistema aeróbio já começa a pegar pesado para a gente nadar os 200 metros. 35 a 45% da produção de energia dessa prova é do sistema aeróbio, da via oxidativa. Então, já se faz necessário a gente ter um trabalho aí do que a gente chama de aeróbico lento, aeróbico médio, aeróbico intenso também, que a gente precisa de suportar em alta intensidade num programa numa prova de 200, né? Já a participação já é fundamental. E acima de 200, pessoal, vamos dar o exemplo aqui da prova de 400 metros, o jogo já muda. O sistema aeróbico é cerca de 60% a 70%. O sistema anaeróbico lático é cerca de 20% a 30%. E o sistema TPCP é 5% a 10%. Prova de 800, 5% da TPCP, 10% a 20% da anaeróbio lático e 75% a 85% do sistema aeróbio. Vamos para a prova de 1.500, 2% a 5% do sistema TPCP, 5% a 10% do sistema anaeróbico lático e 85% a 93% do sistema aeróbio, a participação. Então aí a gente começa a perceber a importância do trabalho dessas vias. E falando especificamente na via aeróbia, ela não é importante somente para a gente quando a gente for nadar 200. Se a gente tem, por exemplo, a recuperação de uma prova entre outra, ela é fundamental a gente ter uma base aeróbia desenvolvida. E não só isso também, às vezes a gente vai treinar treinos de curtíssima duração e a nossa recuperação entre treinos, quando a gente não tem uma via aeróbia bem desenvolvida, ela fica muito prejudicada. A gente leva um baque muito forte no treino de resistência, por exemplo, vou dar um exemplo de uma série de resistência, 3 de 35 metros, com 20 segundos de intervalo entre os tiros. Com um treino desse sendo realizado de forma bem feita, a gente vai demorar 4 ou 5 dias para a gente recuperar a base, recuperar para fazer um outro treino. Se a gente não tem um sistema aeróbico bem desenvolvido, a gente diminui muito a imunidade, aumenta o risco de adoecimento, de infecções. Então, o sistema aeróbico, ele não serve somente para nadar provas de 200, mas ele ajuda na redução do lactato, quando a gente treina, por exemplo, uma série de resistência baseada aí na melhora da capacidade da anaeróbio lática, né, pessoal?
Então, no PDF a gente vai discorrer mais sobre as características, mas o sistema aeróbio ajuda também, além da remoção de lactato, no reabastecimento do ATP e da creatina fosfato, ajuda na redução do déficit de oxigênio. Então, é muito importante a gente ter também o sistema aeróbio a ser trabalhado. Juntamente com as vias de captação de energia, nós temos também, muito importante, a ser trabalhado, falando de uma base fisiológica para o treinamento de flexibilidade, para a melhora da amplitude de movimento, para a diminuição de risco de lesão também. Eu tenho uma musculatura muito encurtada, eu tenho maior probabilidade de extensão muscular, e também da melhora de técnica do lado, né, pessoal? Quando a gente fala de eficiência técnica, e o treinamento técnico, analisando aí o lado do atleta e fazendo correções aí específicas do que ele precisa, educativos específicos para o que ele precisa de melhorar no seu nado, ele é muito interessante para aumentar a eficiência do nado, para reduzir a resistência na água, né? E também da melhoria da velocidade para a produção de uma economia de força numa prova de 50 livre, por exemplo, uma técnica importante e fundamental. E o que é muito desprezado também nas equipes esportivas, pessoal, a gente fala de estratégia de prova. Estratégia de prova, para cada característica de nadador, a gente tem uma estratégia de prova específica. Uma prova de 50 metros, por exemplo, um nadador que ele é muito explosivo, ele tem, né, na genética dele uma grande capacidade aí de fibra de contração rápida, fibra tipo 2. Se ele começa no 50 livre a 100%, o final de prova dele vai ser muito desgastante. Então, costuma-se passar a 95%, segunda metade da prova trabalhar um progressivo até chegar no final de prova a 100%. Então, quando a gente fala de um nadador mais resistente, às vezes a estratégia é outra, ele começar mesmo com aquela mentalidade a 100%, e também vai variar muito de acordo com a prova que o nadador nada, né? Alguns nadadores têm boas performances passando mais forte, passando um nado técnico bem grande ali na passagem. Outros performam melhor quando passam mais controlados. De acordo com a característica do atleta, vai se fazendo a estratégia de prova. E lá no final eu vou falar um pouco do que a gente avalia dessa estratégia e do que eu trabalho com os alunos. Mas agora vamos falar da capacidade, né, tanto de resistência, de força e de potência, que são capacidades físicas, que elas se relacionam com os sistemas de treinamento e são fundamentais nós desenvolvermos também num programa de treinamento. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala das vias metabólicas e das capacidades físicas, elas estão interligadas em cada via metabólica, contribuindo de maneira distinta para o desenvolvimento das capacidades físicas. Eu vou explorar cada uma delas, né? Levando em consideração aí força, potência e resistência. Então vamos lá. Quando a gente fala do sistema ATP-CP, ele fornece energia para atividade de alta intensidade e curta duração até 10 segundos. Se a gente relaciona esses sistemas capacidades físicas, principalmente a gente está trabalhando força, né? Exercícios que requerem aplicação máxima de força num curto período de tempo, dependem do sistema ATP-CP. E então, exemplos, pessoal, sprints curtos na natação, um tiro de 10 segundos exige muita produção de força. Quando a gente fala, por exemplo, na musculação, para tentar elucidar para vocês, um treinamento de força seria, né, uma série, por exemplo, de 2 a 6 repetições. A gente fala de 1 RM, uma repetição máxima. Você coloca um máximo de carga que aquele atleta consegue levantar numa repetição. Então ele vai fazer um supino com muita força e ele vai conseguir fazer uma repetição só. A segunda ele não vai conseguir realizar. Então isso daí, para vocês entenderem, né, essa capacidade física, a força, né, ela está relacionada a isso, pessoal. De forma bem pragmática, eu vou trazer para vocês aqui a questão do conceito de força como maior valor de força em uma repetição máxima. Quando a gente fala de força, né, a gente está falando de força máxima. Quando a gente fala de potência, já é o maior valor de força no menor tempo possível. Então, eu vou dar um exemplo numa musculação, por exemplo. A gente coloca cargas de 50%, 60%, 70% de uma repetição máxima e faz a maior velocidade na concêntrica. Então, a gente está falando em produzir a maior valor de força no menor tempo possível. É diferente a capacidade. Já quando a gente fala de resistência, que é outra capacidade física fundamental a gente desenvolver,
a gente está falando da capacidade de manter os níveis de força por um período maior de tempo. Então, falando de capacidade física, nós precisamos desenvolver com os nossos atletas essas três características. Cada prova da natação, como eu citei os exemplos ali das vias de contribuição, né, vai precisar mais de uma do que de outra, por exemplo. Mas quando a gente nada um 50 livre, por exemplo, a força, a potência e a resistência, elas são três características fundamentais. Força e potência para o início de prova, e também ao longo da prova, e a resistência principalmente aí para a gente aguentar bem no final de prova. E cada característica dessa capacidade física tem uma forma de série, uma forma de treino a ser trabalhada. Então, exercícios que requerem a aplicação máxima de força em um curto período de tempo dependem do sistema TPCP, né? E os exemplos incluem levantamentos de peso, sprints curtos na natação. A energia rápida fornecida por essa via é crucial na execução explosiva de movimentos de força máxima. Quando a gente fala de potência, é a capacidade de gerar força rapidamente. E o sistema TPCP é fundamental para atividades que exigem explosão muscular, como partidas, viradas rápidas na natação, onde é crucial gerar força rapidamente. E aí, falando de resistência, embora o sistema ATPCP não esteja diretamente relacionado à resistência, ela é importante para componentes de alta intensidade e curta duração dentro de uma série de resistência, como sprints intervalados. Então, pessoal, essas três capacidades, força, potência e resistência, elas devem ser também trabalhadas na nossa sessão de treinamento, e cada uma com características específicas. Numa segunda aula eu vou discorrer mais sobre, mas, exemplo, eu quero trabalhar força máxima, eu preciso de trabalhar séries aí, um exemplo, 10 tiros de 15 metros com um palmar grande, né? Eu estou trabalhando força muscular. Eu vou trabalhar potência, um outro exemplo, 10 tiros de 15 metros com um palmar médio e pé de pato, intervalo de recuperação entre 2 minutos, eu estou trabalhando potência. E eu vou trabalhar resistência, por exemplo, o exemplo que eu dei, 3 tiros de 35 metros com 20 segundos de duração, eu estou trabalhando resistência anaeróbia lática. Então, quando nós pensamos em trabalhar, montar um programa de treinamento, a gente precisa de pensar como a gente distribui as vias metabólicas, né? Então, a gente precisa de planejar elas em relação à recuperação também, em relação à prova que o nadador vai nadar, se ele nada 400, se ele nada 200, quais vias de captação de energia vão ser prioritárias na semana. E juntamente com isso precisamos de pensar nas capacidades físicas que a gente precisa de desenvolver em cada nadador, característica de nadador, ponto fraco, ponto forte de nadador. E tem como a gente fazer isso também de maneira geral num projeto de base inicial. E nas próximas aulas eu vou trabalhar essas capacidades físicas e os treinos, citar exemplo desses treinos de uma forma mais específica. Mas para início de conversa, que eu queria apresentar aqui, falar com vocês sobre essa base metabólica, né, que nós precisamos desenvolver de forma básica no programa. Então, quando a gente tem uma equipe que treina 5 vezes na semana, às vezes consegue lei de incentivo esporte, a gente consegue planejar, por exemplo, um treinamento de core, de flexibilidade, trabalhar estratégia de prova, trabalhar mentalidade também com os alunos, de uma forma muito interessante, e junto com isso trabalhar as capacidades físicas, tanto na musculação ou no circuit training, como na natação. E também a estratégia de prova, né, pessoal? Quando nós não temos um volume semanal disponível, né, não temos tantas sessões, o exemplo da equipe Sharks, que trabalha com 3 sessões semanais de 1 hora, nós geralmente focamos o trabalho nas séries principais, né, que vão de encontro aí a trabalhar vias aeróbias e anaeróbias e também capacidades físicas de força, potência e resistência. E trabalhamos em menos proporção a questão técnica, por causa do tempo também, e a questão de estratégia de prova. Né? E aí estabelecemos o princípio de prioridade para conseguirmos entregar no dia da competição um trabalho base. E esse trabalho base, ele já consegue, somente com o trabalho bem dessa série principal, entregar aí uma boa prova de 50 livre e uma prova razoável de 100 livre nas competições, né, dos alunos aí que a gente chama para início de conversa. E aí, para a gente finalizar essa primeira sessão, que é mais uma base introdutória mesmo,
Eu falo da análise de prova, de estratégia de prova, porque quando o aluno está iniciando, é muito interessante ele ir para a competição já preparando o que ele vai fazer em cada parte da prova, né? O Messias, né, ele faz um paralelo interessante, dizendo que a natação é como se fosse uma apresentação de uma dança. E nessa apresentação de dança, a bailarina vai trabalhar passo a passo da coreografia dela. E na natação é a mesma coisa. Quando você vai fazer uma prova de 50 livre, eu dou o exemplo de 50 livre, que é a prova mais rápida, mas é uma prova que existem vários aspectos a gente observar. Então, primeiro, é a questão dos fundamentos, se o atleta fez uma boa saída, uma boa virada, uma boa chegada. Segundo, a gente pergunta quantas ondulações você vai fazer no seu início de prova. Eu tenho uma boa ondulação, eu vou explorar de 6 a 8 ondulações. Eu tenho uma ondulação mediana para ruim, eu vou esperar 3 ondulações no máximo. Juntamente com isso, tem um modelo de respiração. Tem atletas que não respiram na prova, os mais avançados. Tem atletas que respiram uma vez, duas vezes, ou atletas iniciantes que vão fazer um modelo de respiração de 4 braçadas por uma respiração. E aí, como que a gente vai utilizar essa respiração? Qual o momento da prova? Eu respiro na metade da prova, antes da virada, eu respiro no meio do final da prova. Isso tudo faz parte de um ensaio bem estabelecido. Junto com o modelo de respiração, a gente fala também no modelo de controle de intensidade. Se eu vou trabalhar uma prova de 50 livre, eu tenho uma característica de muito explosiva, será que é interessante eu passar essa primeira metade da prova a 100%? Ou é interessante eu passar mais contido a 95% e entregar uma segunda metade da prova? Quem vence a prova de 50 livre não é o nadador mais rápido, mas o nadador que entrega a melhor velocidade média. Então, se eu passar estourando o meu 50 livre a 100%, pode ser que o meu final de prova seja bem lento. Já se eu sou um nadador de característica mais de resistência e vou nadar um 50 livre, aí eu já posso começar a prova com mais coragem, né? Então tem nadadores também que praticam um modelo de progressivo, né? Já que eu fiz o início da saída, tive uma grande propulsão de muita força nesse início de saída, então eu não preciso de gastar as primeiras 4 braçadas aplicando o máximo de força, de potência. Eu trabalho a cabeça para ter um encaixe técnico muito interessante e faço minha prova num progressivo de velocidade até chegar no final de prova, lá para os últimos 20 metros, quase a 100%, né? E lembrando que esse progressivo de intensidade não pode ser iniciar 80%, né? Mas iniciar 90% e finalizar a prova 100% no 50 livre. Junto com isso, pessoal, existe um número de ondulações que cada nadador faz, tanto na saída quanto na virada, e isso precisa ser pré-programado antes da prova. E eu incito os meus alunos a sempre me dizerem qual estratégia de prova eles irão aplicar quando forem nadar, né? E no final da prova, pegar lá, colher as informações para nos falar como foi essa prova. E aí a gente analisa o tempo de passagem de cada 25 metros, o número de braçadas, né? Então, se eu ensaio bem a minha prova, eu sei em qual braço eu vou virar, em qual braço eu vou chegar. Tem um exemplo do Michael Phelps aí, quando o óculos caiu no olho dele, né, que ele fez a prova toda sem enxergar, e ele foi contando o número de braçadas, porque ele conhecia muito bem a estratégia de prova que ele iria aplicar. Então, quando a gente pensa, né, num trabalho de base para uma equipe iniciante, eu diria que é muito importante a gente trabalhar questões técnicas de forma basilar, só que o tempo da sessão não é tão grande, então a gente foca muito o trabalho nas sessões de série principal, que a gente chama de natação, né? E quando dá, pessoal, se dá tempo, né, a gente pode direcionar esse trabalho para casa, com vídeos aí para os atletas fazerem em casa. O trabalho de flexibilidade, o trabalho de core, né? E o trabalho também de estratégia de prova. O aluno aprender a pensar de forma inteligente a sua prova e aplicar no treinamento os conceitos já direto da sua prova. Eu vou nadar um 50 livre, vou fazer uma prova de 50, eu já vou aplicar minha estratégia de prova do início ao fim no treinamento, né? E de acordo com o projeto ele vai crescendo, você vai estabelecendo novas metas e agregando ao trabalho, né? Aí você aumenta o trabalho de flexibilidade, aumenta o trabalho de core, você aumenta o trabalho de técnica, né? Para o nadador ele nadar de forma mais eficiente. E aí você vai compondo, né, um treinamento de natação que eu diria aí que seria um treinamento completo, um treinamento de base. A gente sabe que os meninos mais novos, eles precisam de um volume de treinamento, desenvolver bem a base aeróbia. Quando não desenvolvem bem a base aeróbia, eles ficam tanto quanto mancos, né, na natação.
Porque nas provas de 100 mesmo, um exemplo que eu citei de uma atleta minha com a base aeróbica muito ruim, você tem uma diferença de 7 segundos de passagem, isso é uma diferença muito significativa. Mas na medida do possível a gente vai fazendo esse jogo e nas próximas aulas eu vou dar um passo a passo aqui com exemplos práticos de como a gente coloca essa base fisiológica de uma forma mais estruturada no treinamento para a gente conseguir criar, né? Eu gostaria que você, né, como treinador de base, por exemplo, conseguisse criar os próprios treinos, não ficasse dependente de uma planilha de treino, mas entendesse a fundamentação de cada treino, cada tipo de série, como que a gente estrutura a semana em relação à recuperação, também fadiga, para montar uma base de treinamento sua e ter liberdade nessa montagem, né, de acordo com o seu atleta, com o seu período de competição, né? Eu vou competir, faltam 2 meses para a competição, o que eu tenho que aplicar? Né? E também a partir das análises da forma que você nadou, fazer um manuseio na sua periodização, né? Não seguindo um modelo tradicional que a gente chama de periodização, que tem a base muito fixa, mas sendo maleável para, de acordo com os resultados que a sua equipe vai apresentando, né, ao longo da temporada, você fazer ajustes. Eu vou aumentar a força aqui, não, aqui está carecendo mais de resistência, eu vou aumentar o treino de resistência, ou aumentar, né, o treino aeróbio. Então, nas próximas aulas eu vou discorrer agora como que a gente aplica na prática esses conceitos fisiológicos do ponto de vista prático, como que a gente faz uma periodização tanto na musculação quanto na natação e trabalha esses conceitos de forma prática. Combinado? Então bora lá que tem muita coisa aí para a gente discutir.